ótica. Óptica ou ótica? Para responder essa pergunta, eu irei usar a definição que se encontra no dicionário. Ótica, com T. Estudo do ouvido e da audição. Eu vejo também como percepção, tá? A gente costuma usar esse termo ótica como percepção. Olha só, a defesa da tese foi feita conforme a ótica dos mais tradicionalistas do ramo. Ou seja, foi feita como os tradicionalistas perceberam a coisa, né? E aí foi feita a defesa da tese. Mas como definição, como se apresenta no dicionário, ótica é o estudo do ouvido e da audição. Já a óptica com P é parte da física que trata da luz e dos fenômenos da visão. É conveniente manter o P antes de T na grafia de ótica e em todas as derivadas que se referem à visão, embora não seja pronunciado. Isso para diferenciar de ótica, que se refere ao ouvido. Então vamos a uma introdução. Ótica é a parte da física que estuda a luz e seus fenômenos. Para fins didáticos, os fenômenos ópticos foram divididos em dois grandes grupos: ótica geométrica e ótica física. A ótica geométrica ela estuda a geometria da luz, isto é, estuda os fenômenos luminosos sem se preocupar com a natureza da luz. Na verdade, vai ser a maior parte do estudo que nós iremos fazer aqui no ensino médio. Tá? É exatamente baseado na ótica geométrica. Nós, por exemplo, vamos ver como a imagem é formada no espelho, como um raio de luz desvia ao mudar de meio. Tá? Isso está ligado à ótica geométrica. Já a ótica física, ela estuda os fenômenos luminosos relacionados com a natureza da luz. A maior parte do nosso estudo será sobre a ótica geométrica, mas antes farei algumas colocações importantes sobre a ótica física, e que é de extrema importância para o conhecimento da luz e das cores. Ondas eletromagnéticas. A energia pode se apresentar sob diferentes formas, tais como energia elétrica, mecânica, química, etc. Um dos processos de se transmitir qualquer tipo de energia de um ponto ao outro é aquele feito através de um movimento ondulatório, ou seja, através de ondas. Assim, por exemplo, a energia mecânica de uma pedra que atinge a água de um lago é transmitida por toda a superfície desse lago através de ondas. Então olha na figura, você já deve ter feito isso, você joga uma pedra na água e você vai ver essas ondas circulares. Olha, a pedra ao cair na água, ela vai transmitir energia para a água. As ondas é uma maneira dessa energia se propagar. Tá? Vou deixar bem claro que nós teremos mais adiante um capítulo só de ondas, tá? Exatamente o estudo dessa energia sendo transmitida através de ondas, principalmente ondas sonoras, ondas mecânicas. Mas só para te dar um exemplo simples, tá? Imagine que antes de você lançar essa pedra na água aqui, tinha um papel flutuando aqui. Quando você lança essa pedra, essas ondas, ao passar pelo papel flutuando, vai fazer com que o papel suba e desça. Ele vai passar por cima da onda, né? Ou seja, essa onda, quando ela faz esse papel subir, ela vai transferir energia para o papel. O papel estava num certo nível. Quando ele sobe, ele vai adquirir energia potencial gravitacional, que depois, quando ele desce, vira energia cinética. Então você vê que é uma transmissão de energia. Você consegue transmitir energia através das ondas. Mas o que nos interessa no momento é um tipo específico de transporte de energia, feito pelas chamadas ondas eletromagnéticas, cujos exemplos mais conhecidos são as ondas de rádio, TV, raio-x, raio laser, radiação infravermelha, radiação ultravioleta, as microondas, entre outros aí, a luz. A luz faz parte das ondas eletromagnéticas.
Então, para entender melhor isso, vamos entender o que é o espectro eletromagnético. Olha, aquela onda que eu dei exemplo na superfície de uma água são ondas mecânicas, tá? Por exemplo, o som é uma onda mecânica porque precisa do ar para se propagar. A onda mecânica, ela depende de um meio material para se propagar. Tá? Então eu falei o som, né, que depende do ar. A onda numa corda, né, quando você balança uma corda, é um meio material, então é uma onda mecânica. A onda eletromagnética não. A onda eletromagnética ela surge devido ao movimento dos átomos, movimento de cargas elétricas. Aí então nós teremos, baseado nessas ondas eletromagnéticas, que vai ser um estudo particular lá no terceiro ensino médio. Tá? Nós vamos estudar ainda mais para adiante aí, ondas, né, que eu comentei, tem um capítulo de ondulatória, e no terceiro ensino médio vai ter ainda um estudo de ondas eletromagnéticas, tá? Como são formadas essas ondas aí. Mas então, eu só estou dando aqui uma palhinha, tá? Que isso é um estudo futuro, e aqui a gente só comenta para vocês entenderem realmente como é que funciona a luz. Então, nós teremos nas ondas eletromagnéticas o espectro eletromagnético. Tá? A diferença entre as ondas eletromagnéticas está na diferença de frequência com que essas ondas vibram. Assim chamamos de espectro eletromagnético ao conjunto de todas as frequências das ondas eletromagnéticas. Então eu separei aqui para vocês no espectro, olha só, comprimento de onda, tá? Vocês vão ver quando a gente gera uma onda, aí você vai ter o comprimento de onda, a frequência é a frequência com que essa onda está vibrando. Tá? Então nós temos aqui as ondas eletromagnéticas. Tá vendo? Um trechinho muito pequeno aqui é a luz visível, que é o que a gente enxerga. A luz visível vai estar na frequência entre 405 terahertz até 790 terahertz. Dentro dessa frequência aqui você vai ter as cores. Então você vai verificar aqui o seguinte, que à medida que a frequência vai mudando, você vai tendo cores diferentes. Cada cor vai ter uma determinada frequência. Agora, frequências abaixo da luz visível, olha, você vai ter aqui, ó, infravermelho, micro-ondas, rádio, TV, tá? Ondas de rádio e TV. Acima da luz visível, você tem ultravioleta, raios X, raio gama. Tá? Então você vê que a luz visível ela vai variar do vermelho até o violeta. E aí é interessante reforçar aí o seguinte, que nós temos, olha, o infravermelho e o ultravioleta. Então você vê, à medida que você vai aumentando a frequência, vai chegar um momento que você chega no vermelho. Você vai mudando a frequência, vai mudando de cor, até o violeta. Por isso o nome infravermelho. O que significa infravermelho? Abaixo do vermelho. Ultravioleta. O que significa ultravioleta? Acima do violeta. Não tem sentido eu falar ultravermelho. Você nunca ouviu falar isso. Ultravermelho ou infravioleta. Porque olha, abaixo do violeta você tem a luz visível aqui. Então como vai do vermelho até o violeta, você teria abaixo do vermelho o infravermelho, que aí a nossa visão já não consegue captar. E acima do violeta, que seria o ultravioleta, que a nossa visão também não consegue captar. Então observe aqui que nessa tabela que cada cor vai ter a sua frequência. Tá? Por exemplo, de 405 terahertz até 480 terahertz, você tem a cor vermelha. De 480 a 510 você vai ter a cor laranja. 510 a 530 já é um amarelo. E aí vai mudando a frequência, vai mudando as cores visíveis aí. Tá? Note que a de menor frequência é o vermelho e a de maior frequência é o violeta. Aí falando naquele infravermelho, o controle remoto de televisão, a maioria deles trabalham exatamente numa frequência de infravermelho. Então uma experiência interessante que você pode fazer é o seguinte, que o infravermelho a gente não enxerga. Você não enxerga, não era para a gente estar enxergando essa luzinha aqui.
Tá? Quando você aperta o controle remoto, né, apontando para a televisão, você vai notar que aqui tem uma luz que nós não enxergamos ela acendendo. Tá? Por quê? Como ela é infravermelho, está abaixo do vermelho, os nossos olhos não conseguem captar isso. Tá? Mas se você virar o controle remoto para o seu celular, tá? Liga a câmera do seu celular, tá? E mira a câmera nessa região do controle remoto aqui. Aí você aperta o botão do controle remoto, você vai ver que vai acender uma luzinha. Isso porque as máquinas fotográficas, o nosso celular também capta esse tipo de frequência aí. Máquinas fotográficas digitais, tá? Porque aquelas antigas de papel não captam isso aí não, tá? São as eletrônicas hoje, né? Que a gente tem hoje em dia aí. Então, se você pegar a máquina, a câmera fotográfica do seu celular, aponta o controle remoto para ela, tá? E fica observando no celular. Quando você aperta o botão do controle remoto, você vai ver uma luzinha ali. Que a olho nu você não enxerga essa luzinha, tá? Porque essa luz ela é infravermelho, ela está abaixo do vermelho. Ok? Esses infravermelhos, ele captam lá, bem próximo da luz ali, capta temperatura, tá? Calor. Então você tem, por exemplo, aquelas câmeras noturnas, né, que filmam à noite, ou que tiram fotos noturnas, elas captam na realidade temperatura. Ok? Então você consegue enxergar a temperatura através dessas câmeras. Então lá na termologia, né, quando eu comentei de corpos quentes, você tem, por exemplo, aquele efeito estufa, né? Na verdade, o que a gente fala lá? Que a luz do sol penetra na estufa, só que o calor que é gerado ali através dos raios infravermelhos, né, que aí é gerado o calor, os raios infravermelhos, o vidro da estufa é opaco a esses raios infravermelhos. Tá? Então os raios infravermelhos aí estão relacionados para a gente com calor. Nesta tela eu relaciono a cor com a temperatura. Vamos entender isso. Como a cor está relacionado, né, que é uma onda eletromagnética que está relacionada ao movimento de cargas elétricas, aqui você tem, por exemplo, uma resistência elétrica. Tá? Então ela tem uma cor natural ali, ela é escura, e quando você passa uma corrente elétrica nela, ela vai aquecendo. Aquecendo, as moléculas vão estar vibrando cada vez mais. Vai chegar uma hora que as moléculas vão começar a vibrar numa frequência que equivale à luz que nós captamos. E se você observar nessa tabela aqui, olha, a menor temperatura vai pegar exatamente a primeira frequência que é puxada para o vermelho. Então quando você vai aquecendo muito um ferro, a primeira cor que a gente percebe é exatamente o vermelho, porque é a primeira frequência que atinge o espectro ali na nossa visão. Tá? Então a primeira cor que a gente capta é exatamente o vermelho. E à medida que a resistência vai aquecendo cada vez mais, do vermelho, observa, ó, a temperatura vai subindo, vai indo para laranja, amarelo, até chegar na cor mais branca. Tá? Se você observar aqui no fogão, olha, aqui você tem uma cor azul. Tá? Depois vocês vão ver na tabela aqui fala que o azul é de 9.000 a 12.000 Kelvin. Mas na questão do fogão não chega a essa temperatura. Tá? O fogão aí, a chama está mais ou menos a 1.200 graus Celsius. Ela é azul porque é devido à combustão do gás ali. Depende do tipo de gás que você tem e como está sendo feita essa queima. Ok? Então, no caso de combustão de gás, a gente não vai seguir essa tabela aqui não. Mas você tem aqui, olha, uma cor azulada no fundo e observe, ela está pegando a trempe do fogão aqui, que é de ferro, né? E aí você observa que a trempe do fogão vai ficando avermelhada, que é exatamente, ela está atingindo a frequência de uma temperatura que está vibrando as moléculas na frequência eletromagnética do vermelho, que a gente consegue captar é a luz vermelha aí. E se você for aumentando essa temperatura, então vai indo puxando para o laranja, para o amarelo, tá? À medida que você aumenta a temperatura. Numa usina que transforma o ferro, por exemplo, eles pegam o ferro e tem que levar numa alta temperatura para moldar o ferro do jeito que eles querem. Então, na siderúrgica,
O ferro ele se funde ali a 1500 graus Celsius mais ou menos. Então você elevando essa temperatura acima de 1500 graus Celsius no ferro, você vai derreter o ferro. Tá? Então quando você vê uma usina de ferro, aí, eles trabalhando com ferro, você vai ver essa coloração, já chega a ser um amarelo forte, né? A temperatura está muito alta aí. E o homem ele aproveita exatamente esse conhecimento. Tá? Eles captam uma estrela que está muito, né, distante da Terra, e através da luz que essa estrela emite, a cor que essa estrela emite, eles sabem a temperatura na superfície dessa estrela, que cada temperatura vai emitir uma cor diferente. Nas artes nós temos cores quentes e cores frias. Tá? As cores quentes são exatamente as cores de mais baixa frequência. Tá? Você pega o vermelho, o laranja aqui, é mais baixa frequência. E as cores frias vão ser exatamente as cores de mais alta frequência que a gente capta. Tá? Azul, tá vendo? Vai para o lilás, violeta, aqui. Essas cores são as cores que são consideradas frias nas artes. Tá? Então aí você vai exatamente inverter, né? As cores quentes na ótica física são exatamente as cores de maior frequência, onde nas artes são as cores frias. Já as cores quentes nas artes vão ser exatamente as cores frias na ótica física. Então, baseado nisso, nós temos as cores das lâmpadas. Mesmo essas lâmpadas frias, hoje, né, que elas não esquentam tanto quanto as antigas de filamento, eles colocam a cor da lâmpada baseado na temperatura em Kelvin. Tá vendo? Olha aqui, ó, 2000 Kelvin, uma cor mais amarelada. Então você tem aqui, ó, 1000 Kelvin seria a cor vermelha, 2000 Kelvin está indo para o amarelo, tá vendo? 4000 Kelvin, 5000 Kelvin já é branco. A superfície do Sol, por exemplo, tem uma temperatura de 5500 graus Celsius, mais ou menos. Tá, então se você voltar naquela tabela anterior, olha só, 5.500, tá aqui, ó, entre 5 e 5.500 Kelvin, tá vendo? É a luz do Sol, amanhecer ou entardecer aqui, ó. Então você vê exatamente a temperatura da superfície do Sol que emite essa luz branca que a gente enxerga. Então você vê o comparativo aqui, ó, a luz branca aqui, ó, ela está assim, entre 5.000 e 6.000 Kelvin. Tá? E à medida que você vai aumentando mais a temperatura, observa como ela vai indo para uma cor mais azulada. Então, voltando às lâmpadas aqui, você vê o seguinte, que nas lâmpadas, quando você vai comprar uma lâmpada, você tem ali a potência da lâmpada, quanto que ela consome de energia. Tá vendo? Aí tem uma comparação de energia com as lâmpadas antigas. Equivale a 25 watts aqui, olha, equivale a uma lâmpada antiga de 100 watts, que as lâmpadas de filamento consumiam muito mais energia. Então essa aqui de 25 watts equivaleria a uma lâmpada antiga de 100 watts de filamento. Quer dizer, você tem uma vantagem aí, né? Que você está consumindo menos energia. Mas olha esse dado aqui, ó, 127 volts, 6.400 Kelvin. Tá? Uma pessoa, né, que chega e nunca estudou isso, o que é 6.400 Kelvin? Kelvin é temperatura. O que a lâmpada tem a ver com a temperatura? É a cor dela. Tá? Observa nesse aqui, olha, deixa eu pegar aqui o negócio. Aqui você tem 6.000 Kelvin, tá vendo? É uma lâmpada especial que ela atinge, ela te dá uma cor branca equivalente a 6.000 Kelvin. Tá? Já essas lâmpadas comuns que a gente usa em casa aqui, ó, tá vendo que essa aqui é uma outra? Olha a cor dela aqui. Vamos ver, aqui fala 15 watts, né, 900, cadê a cor? Deixa eu aumentar aqui para dar para ver isso melhor. A cor está aqui, ó. Branca, fria, 6.500 Kelvin. Tá vendo? Então, a lâmpada, ela vem nesse comparativo com temperatura, que é exatamente para te dar a cor. Tem lâmpadas que são mais amareladas, né? A cor amarela é uma cor de temperatura mais baixa. Tá? Aqui, ó, 3.000 Kelvin é uma lâmpada mais amarela. Se você quer uma lâmpada com uma cor mais branca, você tem que pegar uma lâmpada com uma temperatura maior aqui, tá? O equivalente a uma temperatura maior, de 6.500 Kelvin. Ok? Tem gente que fala, né, lâmpada azulada. A lâmpada azulada é porque equivale a uma temperatura maior ainda. Luz. O que é a luz?
Luz é a energia que se propaga através de ondas eletromagnéticas, cujas frequências sensibilizam nossos olhos. Então, olha bem, né? Dentro da faixa visível, nós teremos então a luz, cuja frequência sensibiliza os nossos olhos. As frequências dentro da faixa visível do espectro eletromagnético correspondem às diferentes cores com que observamos a luz. A luz de cor vermelha corresponde à de menor frequência e a de cor violeta a de maior frequência. Isso é importante você guardar, tá? Não precisa de guardar aí a sequência de cores, nada disso. Mas a primeira frequência que nós enxergamos é exatamente o vermelho. E a última frequência, o violeta. Tá, então você vai lembrar lá daquela questão da chama que eu falei, né? À medida que as moléculas vão vibrando, a primeira cor que vai surgir devido à vibração molecular, num ferro ali, é exatamente o vermelho. É a primeira frequência, tá? Do espectro visível. E do vermelho, se você vai aumentando a temperatura, essas cores vão variando até o violeta, que é a cor de maior frequência. Podemos obter luzes de outras cores, combinando luzes de diferentes frequências. A esta combinação damos o nome de luz policromática. A luz de uma única frequência dá-se o nome de monocromática. A luz branca é policromática. De fato, quando a luz branca atravessa, por exemplo, um prisma de vidro, ela se decompõe nas cores que a formam. Então, olha, eu coloquei aqui na figura exatamente a luz branca atravessando um prisma. Olha, nós teremos aí um capítulo só de prisma, tá? Vai haver refração quando a luz penetra aqui em um dos lados do prisma, uma segunda refração quando sai do segundo lado, tá? Então, esse desvio de luz devido à refração, que nós também iremos estudar mais adiante, é que fará com que essas cores se separem. Então a luz branca, ela atravessando um prisma, ela vai ser decomposta em várias cores. As cores do arco-íris aí. Tá vendo? Então olha só, nós temos aí nessa GIF aí, né? A luz do sol passando por um prisma. Aí você vai vendo como vão surgindo as cores. Cada cor desvia de uma maneira diferente. Já a dispersão da luz na atmosfera, tá, que nós também veremos mais adiante aí, quando a luz do Sol penetra na atmosfera terrestre, vai haver uma dispersão. Como a luz do Sol é aquela luz branca que tem todas as cores juntas, a luz do Sol ela irá dispersar, prevalecendo a cor azul. Por isso que o céu é azul, por isso que nós temos essa cor azulada na atmosfera terrestre. No final de tarde, como a luz do Sol atravessa uma região maior de ar, maior de atmosfera, vai tender essa dispersão para uma cor avermelhada. Por isso que ao entardecer ou amanhecer, o Sol aparece mais avermelhado. Ok? Mas não se preocupe, porque nós teremos esse estudo aí na ótica, ok? Isso aqui assim, é só uma palhinha inicial da ótica física. Mas na verdade, na ótica geométrica, nós iremos estudar todos esses casos aí mais detalhadamente. O disco de Newton, você já deve ter ouvido falar isso lá no Fundamental 1. Tá? Normalmente lá no Fundamental 1 eles costumam trabalhar, as professoras costumam trabalhar com o disco de Newton, que é você ter um disco com várias cores e você mistura essas cores de maneira que você vai ver o branco aí. Então o disco de Newton ele tem aí as cores primárias. Newton chamou as cores primárias exatamente as cores que prevalecem ali no arco-íris. Então nós temos 7 cores que vai do vermelho até o violeta. Se você pega o disco e coloca essas cores primárias no disco e mistura essas cores, como você vai misturar essas cores? Faz o disco girar em alta rotação. O nosso cérebro, como ele não consegue acompanhar essas cores no seu movimento, o cérebro vai te interpretar como o branco. Ou seja, a mistura dessas cores para o nosso cérebro será o branco. Então você terá um visual, né, mais ou menos assim. O disco girando em alta rotação, você terá o branco.
Tá? Então dá para fazer essa experiência de diversas maneiras. Tá? Algumas pessoas amarram o disco no barbante, de maneira que possa girar o barbante em alta velocidade. Numa máquina de furar, você coloca um disco preso, uma broca na máquina de furar e gira em alta rotação, ele vai ficar branco. Então você vê aí na imagem exatamente essa experiência. Você tem as diversas cores e você, quando gira isso em alta rotação, essas cores vão embaralhar e para o seu cérebro ele interpreta como branca. E aí você verá que quando diminui a velocidade, o seu cérebro consegue captar novamente as cores separadamente. Já as cores na TV, também de curiosidade, tá? Cores primárias da luz na TV, que são ondas eletromagnéticas, ao contrário das cores primárias dos pigmentos, as cores primárias da luz, sistema aditivo, tá? É o nome do sistema que a gente dá aí, adição de cores, são o vermelho, o verde e o azul. Tá? O negócio é que na televisão são pixels coloridos. E só tem pixel azul, vermelho e verde. É interessante essa televisão que eu coloquei aqui, tá? Uma televisão antiga. As primeiras TVs a cores, elas tinham esse símbolo aqui, ó, que é exatamente o símbolo da cor, tá vendo? Azul, vermelho e verde. Tá? Os pixels da televisão eram feitos só dessas três cores aqui. Tá? No caso dessa TV aqui era até tubo de imagem, nem era pixel, tá? Era uma mistura dessas três cores que formava as cores da TV colorida. Este conjunto de cores é comumente conhecido como RGB, Red, Green, Blue, e quando combinadas são capazes de produzir a sensação visual de outras cores. Ok? Então olha, você tem aí ó, vermelho, verde e o azul. A junção do vermelho com o azul vai te dar essa cor aqui, ó, que seria uma cor mais para o lado do roxo. Do verde com o azul vai te dar esse... é um verde azulado, né? É uma cor diferente aí. A mistura das três cores vai te dar o branco. O vermelho com o verde vai te dar uma cor amarelada. Então os pixels da televisão, né, que hoje nós temos essas TVs de pixels, né, onde a tela é formada por vários pontinhos coloridos, esses pontinhos só têm essas três cores, azul, vermelho e verde. E dependendo da frequência e da intensidade deles, eles vão dar a informação para o nosso cérebro da cor que está surgindo ali. Costuma, por exemplo, dar um defeito na TV de apagar somente as cores vermelhas. E aí fica uma coisa estranha, né? Porque não fica nem preto e branco, fica um colorido estranho. Fica faltando alguma coisa. Então quando queima um transistor que daria informação do vermelho, acontece que fica uma imagem bem pobre, né? Então normalmente para um técnico regular uma TV, ele usa esse painel aí para exatamente ele poder enxergar as cores, principalmente as primárias, com mais nitidez. Antigamente, as emissoras, né, colocavam, por exemplo, aqui está a propaganda de uma novela da Rede Tupi. Então, para mostrar que a novela era colorida, tá, você tem aí ó, o símbolo, tá vendo? Verde, vermelho e azul. Tá? O símbolo da própria Rede Tupi, tá? Na época do início das cores, a Rede Tupi ela usava esse símbolo, né? Olha aí o símbolo numa câmera, né? Isso aqui é uma câmera. Era uma filmadora, né? Isso aqui é uma filmadora da época, né? Olha o tamanho, aqui está o símbolo, né? O próprio símbolo da TVE, olha, ele era verde, azul e vermelho. Tá mostrando televisão colorida. Você deve estar achando graça nesses detalhes aí, né? Mas é porque eu vivi essa época. Então eu dou muito valor a isso. Eu nasci em 1961. E a TV colorida chegou em 1970, mais ou menos, no Brasil. E aí eu acompanhei toda essa evolução, né? Toda essa evolução da tecnologia no Brasil, né? Eu sou da época da TV preta e branca e colorida. A velocidade da luz.
Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade quando estão se propagando no vácuo. Essa velocidade, que representamos pela letra C, corresponde à máxima velocidade admitida pela natureza, que é a velocidade da luz, né? Nos meios materiais sólidos, líquidos e gasosos, a velocidade v das ondas eletromagnéticas é sempre menor do que a velocidade da luz e terá valores diferentes para as diferentes frequências. Então olha bem, hein? A velocidade no meio qualquer é sempre menor que a velocidade da luz. É muito importante você entender o quê? Que a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo para todas as ondas eletromagnéticas, para todas as cores. Quando a luz penetra num meio diferente, tá? Ar, água, qualquer outro meio, a luz perde velocidade. E cada frequência vai desviar de uma maneira diferente. Então, quando a luz penetra no prisma, por exemplo, eu estou imaginando aqui uma luz branca penetrando no prisma. Tá? A luz branca penetrando no prisma, ela vai então se separar nas diversas cores, nós já vimos isso. Observe que o vermelho é o que menos desvia e o violeta é o que mais desvia. E quando a gente consegue separar isso, a gente consegue calcular que o violeta é a cor que vai ter menor velocidade quando é desviada pelo vidro ali, pelo prisma, pelo cristal, né? O vermelho é a que menos perde velocidade e é a que menos é desviada. Então, se você guardar exatamente o vermelho para o violeta, você vai estar aqui em ordem decrescente da velocidade da luz quando penetra em outro meio. Porém, no vácuo, todas as cores terão a mesma velocidade, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então você tem que ter cuidado com isso, porque isso pode ser pegadinha. Tá? Vou explicar isso aqui agora. Olha, no meio material, as luzes monocromáticas têm velocidades diferentes, que decrescem no sentido da luz vermelha para a luz violeta. Observe também que a luz vermelha é a que menos se desvia ao passar pelo prisma, e a luz violeta é a que mais desvia. Podemos associar este desvio à velocidade da luz naquele meio, no caso, o prisma. Quanto menor a velocidade da luz no meio, mais ela se desviará. Tá? Então, como o violeta tem a menor velocidade no prisma, ela é a que mais desviará. E o vermelho, como ela é a que menos perde velocidade no prisma, é a que menos se desviará. Ano-luz. O que significa ano-luz? Apesar do nome ano aí lembrar tempo, ano-luz não significa tempo, tá? Ano-luz é uma unidade de medida de distância. Ela é uma unidade conveniente quando se trata de distâncias astronômicas. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Tá? Então vamos ver quanto que vale um ano-luz. É a distância que a luz vai percorrer em um ano. Olha, a velocidade da luz nós já vimos que é 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Se você pegar então 300 mil quilômetros por segundo, multiplicar por 365 dias, que é um ano, né? Então 365 dias. O dia tem 24 horas e cada hora tem 3.600 segundos. Eu tenho que passar para segundo, porque aqui está quilômetro por segundo. Segundo por segundo vai simplificar aqui, ó. Tá? Então, você fazendo essa conta aqui, você vai ter a distância de um ano-luz, que vai te dar, então, esse número aqui. Ó. Dá para falar? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, né? 9 quatrilhões, 460 trilhões, 800 bilhões de quilômetros. Tá? Ou seja, é mais fácil falar 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Essa é a distância que a luz percorre em
Um ano. Então você vai ver que nos exercícios é mais ou menos isso. A gente usa isso para calcular a distância entre estrelas. Tá? Por exemplo, a luz do Sol demora cerca de 8 minutos para chegar até na Terra. É 8 minutos, 8 minutos e meio. Tá? Então o Sol está produzindo a luz agora. Só daqui a 8 minutos e meio é que essa luz vai chegar na Terra, devido à distância entre o Sol e a Terra. Então, se você pegar a velocidade da luz, né, e calcular aí para 8 minutos e meio, você vai ter exatamente a distância entre o Sol e a Terra. Tá? Já a velocidade da luz para chegar na Lua, se não me engano, dá 1 minuto e meio, tá? Desculpa, se não me engano, dá 1 segundo e meio. Tá? Então, na velocidade da luz, em 3 segundos você iria até na Lua e retornaria. Tá? A distância da Lua é mais ou menos 300 mil quilômetros de distância da Terra. Então daria um pouco mais aí de 1 segundo para a luz chegar até a Lua. Já se você pegar a estrela mais próxima da Terra, sem ser o Sol, né, porque o Sol é uma estrela, a próxima estrela mais próxima da Terra, ela vai estar distante 4 anos e meio luz da Terra. Então dá para você calcular a distância que a Terra está dessa estrela. Aí tem um exercício assim, tá? Eu coloquei um exercício desse na lista de exercícios para você calcular essa distância. Tá? Inclusive depois para você calcular o tempo de um foguete ou de uma cápsula espacial, tá? Produzida pelo homem, quanto tempo demoraria para chegar até essa estrela. Isso está na lista de exercícios, ok? Então vamos aos exercícios. Olha, eu pediria a você o seguinte agora, que dê uma pausa no vídeo, tá? Tente resolver os 3 exercícios, aí depois volta o vídeo que eu vou resolver com você aí, tá? Vamos ver se você entendeu bem a matéria. Retornando então. A velocidade de propagação da luz vermelha no vácuo é, olha a pegadinha, hein? No vácuo. No vácuo, todas as cores terão a mesma velocidade, então será igual à luz violeta. Tá? Então a resposta correta aqui é a letra A. Tá? Se você marcou aí letra, olha, maior que a luz violeta, a letra B, você errou, você pensou no prisma. Realmente, no prisma, quando a luz está atravessando o meio, a luz vermelha vai ter uma velocidade maior do que a violeta. Mas no vácuo não, no vácuo todas as cores têm a mesma velocidade. Número 2. Sobre um vidro incidem 4 feixes de luz monocromática. Qual deles se propaga mais lentamente no vidro? Bom, já no vidro, né, você vai ter assim, a mais rápida é a vermelha e a mais lenta a violeta. Tá? Então, a pergunta é, qual deles se propaga mais lentamente? Mais lentamente, o violeta. Letra D de dado, né? Então nós temos a resposta aqui, letra D. 3. Uma estrela emite radiação que percorre a distância de 1 bilhão de anos-luz até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Isso quer dizer que, olha, a luz foi produzida pela estrela há 1 bilhão de anos atrás. Ela está viajando na velocidade da luz. Você poderia até calcular essa distância aí até chegar ao telescópio. Ok? Vai ser um número bem grande, né? A estrela está a 1 bilhão de quilômetros da Terra? Não tem nada a ver. Daqui a 1 bilhão de anos, a radiação da estrela não será mais observada na Terra. Não tem nada a ver. A radiação está viajando. Por que daqui a 1 bilhão de anos? Só se você está imaginando que a estrela está morrendo hoje. Está acabando. Só daqui a 1 bilhão de anos que essa estrela não será mais observada na Terra. A radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1 bilhão de anos. Isso aí, a letra C é correta. Tá? A radiação foi emitida há 1 bilhão de anos atrás, somente agora que ela está chegando aqui. Então a resposta correta é a letra C. Hoje a estrela está a 1 bilhão de anos-luz da Terra? Eu não posso afirmar isso aqui porque, sei lá, se a estrela já acabou, já morreu. Então você não pode afirmar que ela está a 1 bilhão de anos-luz. Se essa estrela existir hoje, ela está a 1 bilhão de anos-luz da Terra. Essa seria a correta, né? Mas a gente não sabe. Quando você olha para o céu, você está olhando o passado.
Pode ter muitas estrelas aí que nem existem mais. Quando a radiação foi emitida pela estrela, ela tinha a idade de 1 bilhão de anos. Olha, aí é passado, não? Você não sabe a idade da estrela. Você não pode afirmar isso. Ok? Bom, fica aí a lista de exercício. Tá? A próxima aula a gente começa realmente a ótica geométrica. Aqui é só uma curiosidade aqui. Eu gostava de terminar minha aula assim, para descontrair um pouco, né? Assim é a nossa mente, nem sempre é o que parece. Olha, o que você vê nessa figura aí? Você nota que tem alguma coisa estranha, né? Se você observar bem, não existe isso aqui. É um jogo de cores que usam aqui que parece que é o céu lá atrás. Se você pegar a base da coluna aqui, isso aqui seria a coluna. Observe que o lado esquerdo dela é o lado direito dessa coluna que estaria no meio. Isso não existe. Tá? Então, do jeito que foi desenhado, fica estranho, né? Parece que existe aqui 3 colunas, mas embaixo só tem 2 colunas. Então, alguma coisa incomoda o cérebro da gente, né? Você não entende a figura. Mas foi desenhada realmente de propósito para dar essa impressão, né? A mesma coisa do lado da coluna da esquerda aqui. Olha, o lado direito dela é o lado esquerdo da coluna do meio. Não existe, né? Não pode, é impossível. Não existe essa figura. O que você vê? Um pato ou um coelho? Já notou que se você olhar para a direita, você está vendo o coelho. Se você olhar para a esquerda, você vai ver um pato. Esses 2 círculos, eles são do mesmo tamanho, tá? Se você colocar o dedo aqui em cima da tela, você vai ver que o mesmo comprimento do círculo da direita é o mesmo comprimento do círculo da esquerda. Mas como o da esquerda está próximo de círculos maiores, a impressão é que ele é menor do que o da direita. Tá? É uma ideia do cérebro, né? Você está enganando o cérebro aí. Ele interpreta como esse é pequeno e esse é grande. Porque o grande está perto dos pequenos e o pequeno está perto dos grandes. Mas na verdade os dois têm o mesmo tamanho. Vai subindo a escada aí. Se você vai subindo a escada, você vai notar que você nunca vai chegar ao topo. Ou seja, não existe isso, né? Foi desenhado realmente enganando. Aparentemente, você está sempre subindo, mas nunca vai chegar ao topo. Vai estar sempre subindo. Essas 2 linhas são paralelas, tá? Elas são bem paralelas. Mas do jeito que foi desenhado, não, se você olhar bem de longe assim, não parece que elas são paralelas. Parece que aqui no centro ela sobe um pouco. Quatro patas sem pernas. Olha bem esse desenho. Observe que a coxa do elefante aqui, olha, não tem uma pata embaixo. O lado, a frente da coxa aqui, olha, está sendo feita a parte de trás da pata. Tá? E a parte da frente da pata, ela sai de uma outra posição aí, ó. A pata traseira direita do elefante, observe o seguinte, ó, essa pata aqui. Esse lado esquerdo da pata aqui, na verdade, é o lado direito da pata dianteira. Tá? Então fica uma figura bem estranha, né? Olha a pata direita do elefante aqui, ó. Não tem pata aqui embaixo. Tá? A pata, na verdade, está saindo de outra posição aqui, ó. É simplesmente uma figura que incomoda o cérebro.